Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Lights em Debate aqui no canal Lights. E nesse programa de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os desafios, né, que o capitão Bolsonaro tem para o ano de 22. Parece um pouco antecipado a gente conversar sobre isso hoje, mas tem se mostrado assim, alguns desafios têm aparecido e a gente tem observado não só candidatos que estão aí aparecendo, né, e até mesmo se juntando para fazer campanha antecipada, mas que isso não chama, né, a atenção do TSE. Tá até interessante isso aí. Muitos debates sendo marcados, pessoas que diziam que não estavam à venda, mas estão cobrando ingresso para questão de livro, estão sendo bem financiados por partidos, enfim. Algumas hipocrisias a mais, né, outras a menos, mas a gente tem observado que tem acontecido muita coisa, inclusive até com a questão da filiação do Bolsonaro, né, encontrar um partido que ele consiga controlar. Mas antes de mais nada, eu queria primeiramente deixar o meu boa noite, né? Aliás, dar o meu boa noite no nosso amigo Isaac e em seguida o meu bonito, as suas considerações iniciais. Beleza, boa noite aí a todos e a todos que acompanham o canal Lights. E vamos aqui, né, conversar sobre muitas coisas aí que estão acontecendo nos bastidores da política, chegando, embarcando no Bolsonaro, né? Vamos ver aí o que espera para ele, né? Porque, assim, sinceramente, a gente sabe que as coisas, elas têm as suas dificuldades, mas as coisas, elas parecem ser dificultosas, mas quem já vê política há um certo tempo sabe que as coisas, o ciclo da política, ele tem as suas nuances e assim, é dificultoso, mas é só para tranquilizar as pessoas, assim, que não é tão dificultoso como muita gente vende, que na verdade as pessoas vendem aí para poder ganhar uma graninha extra, né? Mas como não é a nossa intenção aqui no canal Lights, a gente vai analisar, logicamente, sabendo que o cenário não é fácil, mas muita calma a gente vai analisar e a gente tem confiança, logicamente, que o Bolsonaro e a equipe que está perto dele vai saber fazer a análise de forma criteriosa, até pela experiência que ele tem, e que vai tomar a melhor escolha. Logicamente não é fácil, estamos aí para analisar as possíveis consequências, os possíveis caminhos que o Bolsonaro está para trilhar. Vamos seguindo aí. Alô, galera, boa noite. Muito obrigado mais uma vez, Felipe, Isaac, mais um Lights em Debate aqui, para a gente discutir os bastidores da política, o que está acontecendo, e principalmente esse tema aqui, muito bem elaborado pelo Felipe, né? Quais são as dificuldades, os desafios que o capitão enfrentará no próximo ano, nesse próximo ano que se avizinha, né? Está aí batendo as portas, é um ano de eleição, um ano de olhar para trás, ver os acertos, os erros, ver como é que está a popularidade, né? Ao longo de todo esse tempo, ações que estavam na pauta, que foram concluídas ou não, quais foram as dificuldades, quais foram os problemas, novas ideias, maturidade, importante essa palavra, maturidade. Tenho certeza absoluta, e nós confirmamos isso com uma pessoa de dentro do governo, que a cabeça do presidente hoje é muito melhor do que no dia 1º de janeiro de 2019. Né? Então, a gente vai debater, tentar entender algumas situações, esclarecer, e, de repente, se nós mesmos tivermos dúvidas, a gente, de repente, numa próxima oportunidade, vem para poder esclarecer, enfim. O jogo político está aí, cartas na mesa, peças no tabuleiro, vamos seguir em frente para ver se a gente consegue, diante do nosso bate-papo, esclarecer algumas situações. Chega para cá, Felipe. Isso mesmo, justamente. Então, como o Ivanito falou, o jogo político ele tem se formado, tá acontecendo tudo muito rápido, né? A gente está ainda em 21, essa questão da pandemia, ou como alguns dizem, fraudemia, tem muitas polêmicas em relação a esse tema. Só que, na verdade, a gente tem observado que o campo político ele tem trabalhado, né, freneticamente. E um dos pontos que nos chama a atenção, né, em relação a essa questão do Bolsonaro, a gente sabe que a gente está no meio de uma luta ali em relação aos precatórios, né, para que se consiga manter realmente a responsabilidade fiscal.
E como muitos tratam, acham que só trata a questão como um calote, mas a questão é muito maior do que um calote, né? E, inclusive, estava até revendo aí, vou colocar também aqui na descrição a live com o Emanuel Barros, ele explicando um pouco dos precatórios. É algo que a gente sempre, pelo menos eu ouvia falar muito dos precatórios aqui do Estado, né? E não entendia como isso, o que era precatório, na verdade. Eu até vou colocar aqui embaixo também, para que vocês possam ter uma ideia. Mas, assim, essa questão dos precatórios é um dos pontos que tem complicado aqui a condução do governo. Mas que o Paulo Guedes ele tem ideia da dificuldade, inclusive todo jeito vai ter que sentar já sentou com o Centrão, vai sentar com a esquerda para chegar no meio, porque não adianta a esquerda querer, né, porque o que acontece, né, como até o próprio Manuel estava falando, né, essa questão dos precatórios e os sindicatos que não estavam ganhando não estão ganhando mais tanto dinheiro com os trabalhadores, estavam ensejando aí aos processos, enfim, estava se pagando muito, só que tem um momento que não tem como o governo pagar tanto, né, essas dívidas, que os precatórios nada mais sendo que dívidas do governo com pessoas, empresas e principalmente funcionários públicos. Então, assim, isso acarreta o quê? É uma responsabilidade fiscal e um problema para a condução do governo, ou seja, pode até provocar, né, o que os esquerdistas querem, um impeachment, né? Então, no atual momento, a gente tem essa dificuldade da condução do governo, mas especificamente sobre o tema do nosso Lights in Debate, a gente vai parar para analisar aqui quais os desafios que o capitão para chegar em 22, né? A gente está falando realmente da eleição, não está falando só do ano vindouro, mas realmente do certame, né? Da eleição em si. Como eu tinha falado inicialmente, muitos dos candidatos, dos pré-candidatos, né, da famosa terceira via, que para a gente, eu acho que não existe, eu acho que não é um ponto pacífico aqui no canal, mas que tentam se aventar aí. A gente vê que eles organizam debates, conversas, alguns já saem como, né, já se filiaram a partidos e têm buscado tentar uma capilaridade. A gente sabe que existe muito jogo de cena e existe essa questão também de urnas eletrônicas, a questão da fake news, que é algo que tem sido colocado como a lei, como um valor, como algo diferencial, mas que nada mais que às vezes é um engano, uma falha, e que se você realmente trouxe uma informação errada, incorreta, simplesmente você vai lá e desfaz, enfim. E não existe lei, né, que enquadre o fake news. E nesse ponto aí também entra o TSE, entra empresas de checagem, enfim. Existe muito a se considerar. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, e a gente pode também englobar depois esses assuntos que eu trouxe aqui antecipadamente. O primeiro ponto é justamente o Bolsonaro tem procurado um partido para se filiar, né? Então, o último partido, na verdade, ao qual ele está para se filiar, né? E pelo que eu vi, acho que soltaram até acho que os diretórios regionais soltaram do PL, né? Eu tô falando do PL, que é do Valdemar Costa, né? Que não é boa pessoa, mas, enfim, né? Não vamos procurar né, pessoas decentes. Bivar também não era, né? Então, isso que eu quero até trazer para as pessoas, né? Para quem não é de Pernambuco, né, o Bivar, ele foi presidente do Esporte Clube do Recife, a gente já conhece ele de longa data, então muito dessa turma aí que é na verdade, oriundo de time de futebol, presidente, diretor, geralmente se aproveita dessa questão da popularidade, né, e entra na política, né? Com o Bivar não foi diferente, né? O Bivar deu o partido para o Bolsonaro, né, tudo bonitinho e tal, só que a gente sabe como no que deu, né? Julian Lemos, o cara lá, o Bebiano e Ed Caterva, né? Daiane Pimentel, a gente pode citar aqui vários, né? Vários que viraram as costas. Tem uma menção honrosa, né, pro Francisquini, né? Que é o filho, né? Que tem até áudio falando mal do presidente. E curiosamente o próprio pai, né? Perdeu o mandato por, se não me engano, fake news ou por criticar o TSE, não lembro agora pouco. Mas assim, perdeu o mandato, né? Deve fazer 2 semanas, eu acho, um julgamento do TSE. Então, assim, o PSL todo mundo já está cansado de saber que foi um partido que teve espaço, né? Hoje em dia, eu acho que é um dos que mais arrecadam, né? Que mais ganham, né? Fundo eleitoral. E
a gente pode dizer que foi uma escolha errada do Bolsonaro? Não sei, porque naquele momento foi a primeira vez que ele teve uma decisão para fazer em relação a escolher um partido para sair como presidente, né? Quando ele apareceu para o pleito, né? Todo mundo, quando ele apareceu com uma pessoa que realmente ia concorrer, algumas pessoas não acreditavam, não conheciam, muitos já odiavam antes, né? E até hoje odeiam, né? É engraçado que o ódio, né? Esse sentimento aí tão forte que a gente, às vezes conversa com algumas pessoas e as pessoas não sabem dizer por que não gostam. Né? É um ódio que vem do nada e vai pro nada, né? E é um fenômeno interessante aqui no Brasil, é esse de você odiar sem saber por que tá odiando. E aí você não é controlado, você é independente, é incrível, né, no Brasil, né? Mas para trazer os amigos para a discussão e também pensar a respeito disso, o Bolsonaro tá tentando, né, se filiar ao PL, e até o momento não foi firmada, né? Foi até adiada aí a filiação dele, né? E como é que vocês têm visto aí esse primeiro ponto, esse primeiro desafio do Bolsonaro de encontrar um partido? Será que ele tem que procurar, como disse o Weintraub, né? Procurar um partido de direita para se filiar, né? Por que ele está procurando para um partido de esquerda para se filiar? O que ele quer? Tanto um partido de esquerda, um centrão, porque ele não procura um partido de direita como o Weintraub está procurando? Primeiro, o nosso amigo Isaac. Primeiro, o Weintraub ele tem que ter uma questão seguinte: qual é o partido de direita? Qual é? Né? Não existe. Não existe. Não tem partido de direita, não tem. Tem partido de direita. Então, assim, o que o Bolsonaro está procurando lá é mas o Bolsonaro procura o centrão. Primeira coisa que eu já estava falando aqui, uma coisa que precisa ser colocada em consideração. Ninguém aqui está defendendo o centrão, ninguém está defendendo aqui coisas que foram feitas. Mas, a partir dessa declaração, peço, por favor, aos amigos que estão ouvindo, vamos pensar com calma numa questão seguinte, certo? Quem coloca essa narrativa de que centrão é um mal na terra sempre foi a esquerda, lá atrás, quando a esquerda não conseguia aprovar coisas que eles queriam e o centrão travava, tá? Quem fazia sempre isso, que o centrão é ladrão, não sei o que, não estou dizendo que não seja. Mas essa narrativa de demonizar o centrão, que sempre quem fez isso foi a esquerda. De repente, certas pessoas da direita começaram a demonizar igual à esquerda. Eu não entendo. Aliás, eu até entendo, porque é gente que não procura analisar o jogo político, são pessoas que passaram a ver política a partir de 2018, influenciadas por certas pessoas que na sacanagem querem dominar as mentes das pessoas. Então a questão é o seguinte: o Bolsonaro ele tem uma afinidade de longa data com muitas dessas pessoas do chamado Centrão. Ele fez isso, ele participou do PP durante anos, e outras pessoas aí que ele conhece. Bolsonaro era do baixo clero, conversava com essa galera todinha. Agora é o seguinte, ele vai ter que encontrar no caminho pessoas que ele tem uma certa afinidade. Agora, logicamente, você vai percebendo os caminhos, né? Essas pessoas, você vê PL, o próprio PTB, que todo mundo, pelo amor de Deus, nós sabemos das coisas, dos exageros, das coisas fantasiosas, nós sabemos de tudo isso. No entanto, PTB, PL, PP, esses partidos tudinho, votam a favor do Bolsonaro na Câmara. Acabou a discussão aí. Acabou a discussão. Mas e depois? Sim, aí você vai ficar exercício de futurologia depois ou depois. O jogo político, ele é dinâmico. Como o pessoal diz no futebol, né? Futebol é dinâmico, tal. A política, ela é dinâmica. Uma hora um está apoiando, uma hora o Sérgio Moro apoia o Bolsonaro, outra hora é apunhando nas costas. Não é o fim do mundo por causa disso. Simplesmente você vai, olha para ele e diz, olha, você não serve mais, porque você está agora querendo ter interesse, e o outro vai. Ou você quer que tenha 400, 500 pessoas dentro do Congresso Nacional puritanos. Não existe isso. Você tem que jogar com o jogo, com as cartas que estão oferecendo na mesa. E o Bolsonaro está fazendo isso. A dificuldade é porque o Bolsonaro, pelo que eu estou entendendo, né, ele quer ter garantias para poder ele
conseguir controlar mais peças no jogo no futuro próximo, o que é legítimo, porque ele é o presidente, ele tem capilaridade, né, pública, tem essa capilaridade e ele quer exercer essa importância dentro do cenário brasileiro, porque ele vê que tem, né? E o partido, o PL, lá do Valdemar da Costa Neto, um cara famoso já na política brasileira, ele certamente quer também as suas garantias, o que é legítimo dentro da política. Ninguém está dizendo que está certo, que está errado. Assim, no meu entender, como eu acredito em projetos, muito importante a gente se colocar aqui. Eu acredito em projeto, como bem o Ivan Newton fala, Projeto Brasil. Eu acredito no Projeto Brasil. Eu não acredito em pessoas. É por conta disso que acontece. Não é pessoas dizendo, estou demonizando o Bolsonaro. Não. O Bolsonaro, ele é o líder, o capitão do Projeto Brasil. Ele é o capitão do Projeto Brasil, então vamos tocar para frente agora. A gente tem que ver o projeto que ele faz, porque a gente não pode avaliar o Bolsonaro pela pessoa, porque qual é o problema disso aí? Primeiro você avalia o projeto, depois você avalia a pessoa, porque se você avaliar a primeira pessoa, depois o projeto, o que acontece? Chega a mídia, começa a colocar as coisas na cabeça do outro, Bolsonaro genocida, Bolsonaro não sei o quê, daqui que a pessoa vai desintoxicar, acontece o fenômeno que Felipe está fazendo. Tem um monte de gente que odeia Bolsonaro, não sabe por quê, por isso não enxerga o projeto que o cara está fazendo, e aí o que acontece? Muitas vezes, aí fica esse fenômeno que o brasileiro não discute realmente os projetos de país e discutem mais as pessoas, e a eleição brasileira vira uma discussão de Big Brother. Quem é mais simpático para o público. E a gente tem que parar com essa leseira, né? Então, a questão é o seguinte, nessa questão dessas dificuldades que tem na filiação política, assim, poderia ter sido antes? Talvez sim. No entanto, é uma dificuldade que é real, mas eu creio que vai se resolver. E a solução, ela tem que ser analisada através do cenário político, através do jogo político. Ela não pode ser analisada através de falsas virtudes que algumas pessoas tentam colocar. Porque você acha, por exemplo, eu sei que ele não pode ter muita experiência nisso, mas ele tem alguma experiência, porque ele exerceu um cargo de ministro, já fez outras coisas aí. Você acha que o Weintraub não sabe do jogo político? Ele sabe. Tanto ele sabe que ele começa a analisar por pessoas, ele começa a analisar por certos chavões, né? E ele atrapalha a verdadeira análise política fazendo isso. Então, assim, eu jamais, assim, eu vou dizer, exatamente, aí qual é a análise que tem que ser feita? Você analisa o projeto, o que é que está sendo feito do projeto? Agora, depois que você está dentro do projeto, você vai ver uma pessoa, qual é o capitão disso aqui? Tá aqui o Bolsonaro está fazendo um bom trabalho, ele está reunindo uma boa equipe de ministros, ele falou de valores fundamentais que estão sendo, né, até lá, estão acontecendo no governo, e é aí que você analisa as pessoas. Primeiro você analisa o projeto, porque não adianta, porque o projeto, as pessoas, elas vêm e vão, o projeto, ela fica, né? Então, assim, por que o Bolsonaro, ele é importante nesse projeto? Por quê? Porque ele é o único presidente, digo uma situação, ele é o único presidente que realmente trouxe à baila realmente projetos importantes de Brasil, e aí as pessoas não podem dizer que não. E eu digo mais, o Bolsonaro, ele é o único presidente da República, né, nesse século, quiçá dos últimos 50 anos, que trouxe tantas discussões salutares para o debate público. Ele foi o cara que mais fez isso. Então, ele é o presidente que trouxe mais democracia a esse povo brasileiro. Porque antes você tinha um discurso único. Agora, mesmo que na marra, que às vezes tem que ser,
ele trouxe esse tipo de discussão. Então, dentro disso, dentro de toda essa força política que o Bolsonaro tem, logicamente que ele tem uma grande arma na manga, ele tem grandes armas, né, para poder discutir essas questões das filiações partidárias. Não vai ser simples, porque ele tem que ter as suas considerações, ele quer ter as suas considerações. No entanto, ele tem grandes armas e pode ficar certo, seja lá em que partido ele ficar, ele vai ter muitas de suas condições atendidas. É isso que eu acredito e por isso que está demorando tanto. Mas vai chegar lá. Vamos embora. E aí, Ivan, o que você acha aí? O Bolsonaro não está seguindo o exemplo do Weintraub, né? Que não está procurando um partido de direita, né? Por que ele está querendo aí colar junto com o PL, né? Será que o PL realmente é a solução que ele precisa aí? Vai entrar, na verdade, um palhaço, né? Um palhaço que não tem... Ninguém nem sabe nem quem é. Essa figura caricata que faz live aí, não sei de onde, dos Estados Unidos, não sei de onde, para falar não sei o quê. Se a gente for perguntar quem vai entrar na rua, o pessoal não sabe, nunca nem ouviu falar. É igual a música do Caviar, nunca vi, nunca comi. Amigos, deixa eu só fazer porque eu li algo aqui que é engraçado. Deixa dá pra ver daí. Tá ao contrário, né? Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui a minha câmera aqui. Assim, um cara defendendo o Weintraub aqui, não sei se dá pra ver, né? Eu acho que é o Ravox. Ele fala, né? Como o Tarcísio vai bater no sistema se ele é parte do sistema? Aí eu me pergunto, mas o que cacete o Weintraub tá fazendo no Banco Mundial? Ele tá querendo defender o Weintraub em relação ao Tarcísio, mas o Weintraub tá lá no Banco Mundial. Que é mais sistema que isso? Essas pessoas não têm noção, não sei, velho. Fora de série. Aí, desculpa. Não tem. Não é isso. Então, assim, pessoal, eu vou falar do presidente, sabe, amigos? Porque de Weintraub ele mesmo, ninguém sabe nem quem é. Então a gente não perde tempo com coisas assim insignificantes, né? Então, assim, eu elenquei algumas situações aqui, indo no tema que foi elaborado pelo nosso amigo Felipe, é o seguinte: quais são as dificuldades? Quais são os desafios? Quais são as perspectivas para o ano que vem, né? Então, a primeira coisa que a gente já viu aqui é o seguinte: partido. Qual partido? Um partido que esteja mais ou menos alinhado às pautas do Projeto Brasil. E ele é um cara que, agora estando em Dubai, ele mesmo disse: olha, as minhas pautas são as pautas conservadoras, as pautas econômicas, né? Que elas vão andar comigo onde quer que eu esteja. E aí o partido vai ter que se adaptar ao presidente e não o contrário, que fique muito claro isso. Então, esse primeiro desafio da questão do partido. Essa coisa de partido de direita, vamos acabar com isso. Não existe isso aqui, não. Talvez exista em algum outro país, talvez. Vamos acabar com isso, que isso aqui é um mito, isso aqui é um folclore. Não existe esse negócio de partido de direita no Brasil. Nem sequer existe direita no Brasil, quanto mais partido. Então assim, a perspectiva do presidente nesse primeiro desafio é achar um partido que ele, inclusive, seja uma pessoa que dê a pauta, que tenha cartas na manga, que tenha autonomia, autoridade para exercer a figura na qual ele muito bem exerce hoje, que é uma figura de um líder, né? Onde suas pautas, suas reivindicações sejam atendidas. Então, para mim, esse é o primeiro grande desafio do presidente. Obviamente, como ele mesmo fala, deixa muito claro isso, as suas pautas, as suas convicções, os seus valores, eles em momento algum vão ser deixados de lado, independente do partido que ele vá, em momento algum. Afinal de contas, para a lei eleitoral aqui neste país, obrigatoriamente você precisa estar filiado a um partido. O primeiro desafio seria esse. Então, o segundo desafio é um apoio do parlamento, seja na Câmara dos Deputados, vereadores, Senado. Então, esse jogo, essa pegada, ele já tem. Afinal de contas,
3 anos de presidência, ela lhe dá algumas possibilidades. Não só a de gerir o Brasil, mas entender da gerência do Brasil é entender como é que o legislativo pode atuar do teu lado ou contra você para que os projetos, as pautas do Projeto Brasil dele não vá adiante ou que sigam. Então, ele entendeu que na virada de 2018 para 2019, e até para mim mesmo, eu pensei sinceramente que íamos ter mais facilidades na hora de aprovar os projetos. Não é bem assim, não foi bem assim, não está sendo assim. Olha a dificuldade que a gente tem para aprovar. Você tem presidência da Câmara, presidência do Senado, coloca essa pauta, coloca essa outra, joga essa de lado, essa não nos interessa, essa é interessante para a gente. Veja, interessante para a gente não no sentido de Brasil, mas no sentido do seu próprio umbigo, no seu próprio ego, nos seus interesses pessoais. Então, entender desse jogo, dessa articulação, desse coquetel de tantas e tantas situações que você tem que administrar ali, é outra dificuldade grande e que, obviamente, ele hoje sabe lidar muito mais do que assim que entrou, né? Vale lembrar que nós temos ainda mais um ano para frente e nesse um ano é um ano crucial, um ano de desafios também, né? É importante isso aí. Uma outra, eu já falei aqui dessa questão do apoio do parlamento, né? E aí, depender até do partido, que isso pode ser um ponto-chave, ponto crucial, né? Nessa questão. Achar o partido, acertar, e em cima dessa escolha você ter apoio dentro da Casa Legislativa, né? Que é um braço que anda conosco o tempo inteiro. Dentro disso, ele, obviamente, já vem especulando nomes, já vem lançando nomes de maneira despretensiosa, mas, ao mesmo tempo, vendo como é a aceitação, aquele tipo de coisa. Deixa eu jogar aqui, eu vou jogar para a galera me dar um respaldo. Isso é importante, isso aí. E quando você joga para a galera te dá uma devolutiva. Não quer, não, isso aqui não, aquele outro. Enfim, mesmo que seja de uma bolha de rede social, ou que seja, de repente, quando você sai às ruas para pegar na mão, olhar no olho e entender qual é a demanda daquele povo ali. E ele está jogando isso, ele já fez isso com o Tarcísio, faz isso com a ministra Tereza, já vi especulações com o Ricardo Salles, não sei se os amigos já observaram alguma coisa nesse sentido. A saída do Ricardo Salles parece que é uma saída muito pretensiosa, né, para a questão do legislativo. Ricardo Salles, ele, pelo menos ao que me consta, ele anda muito fiel, mesmo pós saída do governo. Ele anda muito. Um dos poucos, né? Porque outro dia tava o Ernesto falando que o presidente tomou a pílula azul. Eu até achei que ele tava falando de Viagra, né? Porque esse negócio de Red Pill, né? A turma fala tanto de Red Pill que eu disse, esse cara tá confundindo as bolas. Mas isso foi... Tá metendo pau, né? Tá metendo pau. Pois é. Então, assim, a maioria dos ministros que saíram, você pode ver que eles tinham alguma pretensão. A entrada para o governo foi tipo um trampolim. Se eu me pegar aqui com esse cara aqui e vou usar disso aqui uma máquina publicitária, um trampolim para almejar, quem sabe, a presidência da República, e se não der presidente da República, o que vinha está no lucro. Então, essas 3 situações que eu estou falando aqui, e aí é importante, veja bem, a gente colocar uma situação muito importante aqui, que é fora de bolha. Esse negócio de Twitter, de Instagram, esse pessoal aí que vive nesse mundo de Nárnia, esse mundo de fantasia, que é o mundo real, é o seguinte, como é que está o apoio popular do presidente. Porque eu sempre falei e sempre falo, é o seguinte, por mais que o presidente Bolsonaro seja um cara simplesmente espetacular, na minha humilde opinião, um cara que, se tem erros, são poucos, a gente conta no dedo e a gente coloca na balança os erros e os acertos, a gente vai ver que os acertos são muito mais oportunos e proveitosos do que os erros. E os erros, ele, obviamente, se ele errou tentando acertar. Né? E a gente vê isso aí nos números, nas situações, em tudo que ele pauta, que ele tenta aprovar, no que ele traz de recursos, no que ele traz de dividendos, em todos os ministérios. Isso aí é um fato, tá aí os números, só a gente
comprovar. Agora tem um detalhe importante que a gente não pode esquecer, que é onde o sapato aperta, que é o chamado bolso do brasileiro. Quando você, mesmo que você tenha um presidente que tem uma aceitação, né, como outros presidentes aí tinham uma grande aceitação, mas quando você tem a pauta econômica e de repente a tua renda de salário, já aqueles R$100 que você ganhava, já não vale mais a mesma coisa, isso é um ponto muito importante. E o presidente, ele está tentando pegar esse gancho aí, essa situação, da melhor maneira possível. Por quê? Ele atacou num ponto muito forte. Na questão da pauta econômica, né? Mas são uma via de mão dupla ali, que é justamente essa questão dessa bolsa que ele renomeou e acrescentou alguma coisa a mais. Por que eu estou colocando isso como uma dificuldade? Porque, veja bem, uma coisa é quando você não estava com pandemia, a economia vinha bem, tudo ok ali, vinha crescendo. Quando você vem a economia, compara tudo com lockdown, o boleto uma hora vai chegar. E que boleto é esse? Inflação, poder de compra, combustíveis e tudo mais que vem a reboque. E aí, o apoio popular, quando mexe assim, rapaz, Bolsonaro até vinha bem, mas esse negócio tudo aumentando, rapaz, aí fica complicado, né? A primeira coisa que você vê é isso, aquela coisa que a gente conseguia comprar, por exemplo, com o nosso salário a gente conseguia comprar X mais 2, agora a gente não está conseguindo comprar nem o X, nem o mais 2, tudo aumentou, nosso poder de compra realmente não está bem, rapaz, esse presidente não está mais, essa coisa toda pronta. E aí ele vem na contramão para justamente fazer uma coisa muito interessante, que é importante que as pessoas pensem e vejam qual é a estratégia dele. Ele vem e adiciona e faz esse Auxílio Brasil no sentido de ficar R$400 mensais ali para as famílias carentes. Olha que sacada do cara. Olha que sacada. Primeiro que ele destruiu completamente aquela pauta das esquerdas dizendo que ia acabar o Bolsa Família. Ele acabou para aumentar, para ficar ainda melhor. Segundo, eu vi gente da esquerda reclamando com esse negócio. Poxa, como é que você reclama de uma coisa que você fez lá atrás, brigou, disse que era importante e agora não é mais, porque não está mais na sua mão? O que é que acontece? E ao contrário disso, isso é para um nicho de pessoas que não estão dentro do debate público, é aquele senhorzinho, é aquela senhorinha, é aquele pessoal que não tem tanta, que vive de Globo e quer o seu dinheirinho ali para poder comprar o seu feijão, o seu arroz e dar de comer os meninos. Outra turma, é aquela turma que é mais crítica, que está mais em rede social, que está não sei o quê, aquela bolha, é justamente aquele pessoal que vai criticar o presidente por ter aumentado a questão dessa coisa da renda orçamentária, né? Que você tem um teto e você não pode extrapolar esse teto. Então, essa é uma dificuldade grande, porque eu estou colocando isso como a questão da pauta econômica. Se, por um lado, você tem que manter o teto de gastos num nível ótimo para evitar algum tipo de desbalanço na economia brasileira, dentro do PIB, dentro dos orçamentos, as receitas versus despesas, por outro lado, você precisa ajudar as pessoas mais carentes para ter a sua renda e fazer com que a economia continue girando. E aí? Né? Como é que a gente vai fazer essa queda de braço? E aí é importante isso, ele entrou nessa pegada porque ele justamente viu que o sapato apertou. Ele disse, caramba, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido aqui para poder ajudar essa turma, porque se eu não fizer isso, a pauta econômica que é tão cara, que é tão complicada de se lidar, e eu estou aqui na presidência tentando fazer a coisa acontecer, e por mais que eu faça, por mais que eu não roube, não tenha casos de corrupção, por mais que eu tente, tem situações que não é da alçada do cara, o cara não compete a ele, e no que compete trava no legislativo. Então o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, é o apoio popular, como é que vai ser em relação justamente dentro dessa crise econômica que mexe no bolso do brasileiro, que mexe com a cabeça do brasileiro, para fazer uma análise não rasa, sabe, amigos? Não aquela coisa preguiçosa, aquela coisa de, quando era tempo de fulano era assim, agora hoje está assado.
Então tem que fazer uma análise muito mais rebuscada, mais profunda, mais crítica, mais analítica, com números, com dados, com situações, né, de épocas remotas, bem como essa época que nós estamos vivendo agora, qual é o cenário agora, qual era o cenário lá de trás. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para que não se faça uma análise preguiçosa, burra, superficial, e o apoio do presidente continue sempre assim pujante, né? Então, eu queria levantar justamente essas situações aqui, de acordo com o tema que o Felipe passou, e espero que a gente possa estar tirando mais dúvidas aí ao longo do nosso bate-papo. Sim, essa questão do Auxílio Brasil foi interessante se colocar, né? Eu havia falado justamente do próprio... a questão dos precatórios, que isso impacta, né? O Emanuel estava explicando na live, essa questão do impacto, né, nas contas públicas, e infelizmente a gente tem um fenômeno no Brasil, né? Quando as políticas econômicas, quando da escolha do próprio Paulo Guedes para compor o governo, tá ali sendo capitão na área econômica, né? Todo mundo comemorou, todos os liberais, né? Toda a galera da economia, os entusiastas da economia comemoraram tudo mais. Só que aí veio a questão da pandemia, né? E aí tivemos o quê? Praticamente um ano mais realmente forte. Esse ano um pouco mais leve, com essa questão de vacinação, com as picadinhas aí, deu uma aliviada. Mas a questão toda... E quando veio essa situação aí do realmente olhar para os pobres, né? Porque você teve lá o auxílio emergencial, mas era algo que tinha data para acabar, né? Que não tinha como manter, né? Realmente é literalmente tirar de onde você não tem, né? Fazer o governo fazer dívida, né? Mesmo que o governo ele imprima dinheiro, tá fazendo dívida, né? Porque você está tirando dinheiro de onde não tem, né? E aí é um problema de qualquer forma. A questão do Auxílio Brasil vem para realmente ajudar essas pessoas que ficaram realmente em desequilíbrio. Só que a questão toda é que você tem uma turma aí que é o liberal aí de direita, né? Enfim, o liberal na economia, né? Que é a direita economista, todo mundo metendo um pau no Bolsonaro por conta do quê? Mas o desequilíbrio fiscal, mas não sei o quê. Assim, eu até entendo o posicionamento dessas pessoas, só que a questão é do social, pô. Por mais que eu esteja bem, eu esteja muito bem aí, sei lá, fazendo meu programa num canal tal, né, como alguns economistas aí, minha empresa esteja bombando, né, infelizmente a maioria das pessoas não está numa boa situação. E felizmente ou não, isso é necessário. Aí calhou de, mas 2022 é eleição. Aí vem aquela narrativa de, mas tá fazendo isso porque é populista, né? Bem, se ele não fizesse nada, estaria errado. Se ele faz, ele tá errado. Então, assim, é o famoso jogo do perde-perde, né? Você nunca ganha, né? Ou você perde ou você perde. Se você perde se fizer algo, você perde se não fizer algo, né? Porque se ele não faz, seria o quê? Um genocida aí, ó, né? Como eles já falam, enfim. O cara não tá nem olhando pro povo, deixando o povo morrer de fome. O que ele vai dar mais, né? E o outro ponto é, se você dá, mas é porque é eleição, ele é um populista. Então, assim, o cara é atacado da dita direita, né? E é atacado pela esquerda. Então não tem... Ele nunca vai ganhar. Então, por isso que é importante a gente observar a realidade, né? Como os amigos estavam falando, a questão do olho no olho, né? De realmente sair na rua, conversar, né, com as pessoas. Você percebe que as pessoas confiam, vem verdade. Eu sei que tem essa questão do carisma, que é comum a muitos líderes famosos, até o próprio Lula havia nele esse carisma. Hoje em dia, todo mundo sabe que é um picareta, ninguém mais dá bola, né? As pessoas que dão bola, as pessoas querem se aproveitar dele em algum momento, né? E ele já se aproveitou tanto das pessoas que nem percebe que querem se aproveitar dele, né? E não digo isso colocando ele como inocente, mas sim como uma pessoa que já vendeu a sua alma, né? Eu espero que um dia se arrependa das besteiras que fez, mas atualmente ele é isso. Ele é uma pessoa que vai para um lugar, palestrar, falar que destruíram o que ele destruiu, né? Ou seja, a própria Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Ou seja, de vez em quando ele vai falar um impropério, né, contra alguém e acaba se entregando. Então, assim, esse tipo de pessoa a gente tem que ter pena, infelizmente, né? E até alguns dizem que é bem capaz de ele não realmente chegar a se candidatar. Eu acho que vai, eu acho que ele é corajoso, mas tem gente que fala que ele não vai, né? E se ele não for, ou ele indo ou não,
eu acho que para mim tudo faz, é irrelevante. Eu sei que tem pessoas que por mais que estejam vendo a verdade, não vão votar nele, vão colocar ele lá, mas é assim mesmo, a gente tenta mostrar a verdade, tenta mostrar os fatos, e aí se a pessoa não consegue enxergar que a grama é verde, não é culpa minha, né? Às vezes essa questão da ideologia, né, é uma questão muito, muito complicada, porque é um tipo de um óculos, né? Eu coloco esse óculos aí, coloquei, e ele vai moldar, né? Ou ele vai turvar, né? Ou na verdade, é a minha visão de mundo, né? Que na ideologia nada mais é do que uma visão ideal de mundo, né? Mas muitas vezes ele difere bastante da realidade. O Yuri também colocou essa questão do apoio do Senado, da Câmara. E essa questão do PL é interessante porque a ideia do Bolsonaro justamente é realmente ter um partido para ele, né? Que ele possa realmente escolher as cadeiras, né? Inclusive, não querendo falar, mas eu já citei algumas vezes, cito brincando porque assim, realmente é um palhaço, né? A questão do Weintraub. Mas lá em São Paulo, por exemplo, aconteceu a complicação da filiação por conta do quê? Que o PL lá em São Paulo estaria para apoiar justamente o vice do Dória hoje em dia, né? Como para governador. Então, imagine como é que ficaria, né? Bolsonaro está no PL e tem que apoiar o candidato a governador que é vice do Dória. Então, assim, não faria muito sentido. Então, ele está tentando entrar no partido, está tentando dominar, que é o que eu faria também, e ele não precisa do partido, o partido precisa dele, né? O PL hoje em dia é anico, né? Mas as polêmicas. Então é preciso analisar essas questões pontuais. Por isso que ele não foi tão à frente por conta dessa questão de que certos apoios, certos juramentos, quando você jura para alguém, né, ou promete algo para alguém, né, você tem que cumprir. E às vezes as promessas aí que o PL fez talvez não sejam compatíveis com o Projeto Brasil, né, como o Ivan gosta de falar, que o presidente tem. Então, ele foi inteligente, né, ele tem um passe, né, ele tem um passe bom, né, ele é um passe caro, né, o apoio dele, né, com o presidente para a sigla e para os outros candidatos. Então, ele tem que usar isso a seu favor, né? Realmente é um cara popular, um cara que vai fazer candidatos, como felizmente fez. Felizmente e infelizmente, né? Porque a gente sabe o que aconteceu no PSL. Mas a gente percebeu que ele fez muitos candidatos, né? E tem condições de fazer outros candidatos em outros partidos. Então, ele tem muita capilaridade hoje em dia, tem apoio da população, que é o mais importante. Não tem um apoio da mídia, que a gente já percebeu que já sabe, né, sabia antes e hoje mais ainda, né? Que tudo que ele fizer, né? Se Bolsonaro ofereceu a cloroquina para a EMA, né? Bolsonaro não senta do lado de fulano de tal. Assim, tudo virou piada, tudo virou das coisas mais absurdas, né? Virou brincadeira, né? Mas um ponto que eu queria chamar a atenção dos amigos aqui, que a gente vai, claro, tratar com muito cuidado, porque a gente estava falando de pessoas importantes, né? Um dos desafios que o presidente encarou em 2020 foi justamente o fato de que ele não pôde tomar as decisões em relação à saúde, em questão da pandemia, né? E um dos fatores que podem dificultar, né, a sua chegada ao pleito, né, e até mesmo dificultar seu próximo mandato é justamente a questão do STF. E não sei se vocês viram, mas acho que hoje ou foi ontem, o Dias Toffoli falou, né, que o Brasil vive um semipresidencialismo, né, que o STF é um poder moderador, né, assim, é daquelas coisas que você olha assim, você tem que escutar mais de uma vez para acreditar. É praticamente o cara declarando, né. Então, assim, para quem tinha dúvidas em relação à questão de 2020, a questão lá mas o STF não proibiu, né, o presidente tomar a decisão. Ou se o cara chega num jantar, enfim, não lembro agora o que é um evento que está tendo lá em Portugal, chega para falar que eles são poder moderador, né, e que exercer a presidência é complicado, e já se colocando como lideranças, como pessoas que foram eleitas, né. Então, assim, como é que vocês aí, eu vou jogar pro Isaac, né, pra gente ganhar tempo também, como é que você viu aí, como é que você vê esse desafio aí, né, Isaac, esse desafio justamente das instâncias maiores do nosso país que teimam, né, em governar e legislar, né? Isso não, e assim,
Não adianta você falar, mas aí eles não propõem. Os partidos vão lá, entram com uma medida com cautelar, enfim, entram com processos, né, ou com requisições, e eles julgam e julgam a favor. Assim, é muito engraçado que sempre julga contra, né? Já visto aí a portaria do Ministério do Trabalho que proibia, né, a demissão dos funcionários, a qual foi derrubada em 4 dias. Algumas pessoas aí já frouxonaram, né? É incrível como as pessoas cobram justamente a pessoa errada. Porque se eu tenho algo certo e alguém vai lá e transforma em algo errado, né? O culpado não foi quem propôs o certo, foi quem propôs o errado. Eu acho que a gente algumas pessoas perderam a capacidade de raciocinar. Não sei. Então, como é que você vê aí, Isaac, essa questão das influências do próprio STF em relação a esse pleito de 22 aí, e essa possível dificuldade que o presidente vai ter com essa turma aí? Esse pessoal aí do STF não tá para brincadeira, mas enfim, eles vão dar uma dificuldade muito grande, já estão dando, né, e vão dar caso o Bolsonaro ele seja reeleito, pelo sentido de que eles não podem de forma nenhuma deixar com que o Bolsonaro ele tenha mais liberdade, ou então vai ficar ruim para eles quem colocaram eles lá. Então, assim, eles vão ter... mas vai ter muito problema, porque essas pessoas, elas não estão preocupadas com o Brasil, no meu entender. Elas estão preocupadas com manutenções, porque não adianta, realmente, como você falou, eles não propõem nada, mas assim, inclusive até, se não me engano, foi o Luiz Fux que reclamou que as pessoas, que os partidos eles ficam acionando muito o STF, que o poder legislativo deveria resolver entre eles e tal, mas no final das contas, né, não solta uma nota incisiva contra isso. Então, isso daí tem que ser revisto, né? Então, eu entendo que o pessoal do STF vai trazer muita dificuldade, porque você não pode trazer o Bolsonaro como um presidente virtuoso. Agora, existe uma coisa muito interessante que tem que ser colocada aí. É uma coisa que eu preciso colocar para que a gente possa fazer um cenário possível, né, que eu não acredito que seja em 2022 de caso de outro candidato, mas certamente em 2026 um outro perfil político vai acontecer. Pode ser até um perfil mais à direita, mas um outro perfil vai acontecer inevitavelmente, porque esse é o ciclo político. A gente não consegue ficar com pessoas muito iguais durante muito tempo. E eu espero que seja uma continuidade em 2026, que seja pelo menos alguém que esteja um pouco mais na linha, que realmente ajude, mas não vai ser igual. Mas, enfim, essa dificuldade que qualquer candidato vai ter é o seguinte, é porque o fenômeno Bolsonaro acabou abrindo muitas entranhas do poder. Hoje, muitas pessoas sabem muito mais o que acontece. Isso eu estou falando na questão do STF também. Se, por exemplo, vier um político de esquerda assumir o poder na presidência da República e, de repente, eles aliviarem muito a barra, o povo vai cobrar. Se outros políticos, vamos dizer, esses políticos da terceira via, vamos dizer assim, não creio que vai acontecer, mas estou só falando uma suposição. Se um desses chegasse ao poder e o STF começasse a trazer problemas, aí muitas pessoas vão apontar, mas está vendo que o Bolsonaro estava tendo dificuldades? Então, isso está sendo novidade para muita gente, mas isso daí, para quem realmente percebe mais, isso é uma coisa que já está há muito tempo, mas de qualquer forma, o Bolsonaro ele foi tão importante no processo político brasileiro que as coisas estão mais escancaradas. Perceba o seguinte,
as pessoas elas não estavam muito analisando as questões dos meandros do poder no mundo. A internet ajudou muito isso. Infelizmente, prejudicou em alguns pontos, mas ajudou em muito das pessoas a analisarem mais o que está acontecendo. Tanto é que, nos Estados Unidos, o Trump ele teve mais ou menos essa mesma questão do Bolsonaro. Ele perdeu, seja lá por qual motivo for, não quero aqui discutir, mas o Biden está tendo muito mais dificuldade porque as pessoas passaram a entender muito mais do jogo político que se tinha antes. As pessoas estão mais ligadas. Assim como vai acontecer quando o Bolsonaro sair do poder, seja 22, 26, espero eu que seja 26. Agora, as pessoas vão ter muito problema com isso, porque as pessoas vão perceber que o jogo político ele é muito mais amarrado que simplesmente a questão de evitar o mal chamado Bolsonaro. Isso que as pessoas vão entender. Mas sem essa questão de fazer esse exercício de futurologia, assim, muito mais para frente, a questão é que nessa situação atual, o pessoal do STF tende muito a prejudicar o governo Bolsonaro justamente por conta disso, por conta de interesses, e eles não vão permitir jamais. Eles vão permitir que se aconteça algumas coisas. Ele não pode travar tudo. Mesmo porque não é interessante que o Brasil afunde e vire na miséria. Nenhum partido. A gente também tem que quebrar esse negócio, porque faz 40, 50 anos que um político, assim, já faz muito mais tempo, mas se você for pegar dos 40, 50 anos para frente, todo político vende que se o outro ganhar vai ter um inferno na Terra. Não, isso não é de agora. Não vai ter inferno na Terra porque as pessoas não vão deixar isso acontecer, mas é aquela coisa. Se você tem um político que realmente está preocupado com o país, que no caso é o Bolsonaro, a tendência é que o país ele cresça. A tendência é que o país ele cresça. Se um político que não está preocupado com o Brasil ele ganhe, ele vai fazer com que o Brasil não fique numa miséria absoluta, mas ele vai fazer com que algumas coisas que poderiam ser melhoradas não melhorarão e algumas coisas vão ter leves pioras. E aí é aquela coisa, a questão da visão de compaixão, né? Daquela visão de você... Por isso que eu não acredito política sem cristandade, não acredito. Eu não acredito. Porque quando você vê assim uma coisa, poxa, beleza, você vai ver uma política, por exemplo, a política do PT. Mas teve muita gente que se deu bem na época do PT. Verdade. Muita gente se deu bem. Mas quantas pessoas deixaram de ter oportunidades? Aí você não pode pensar só em si. Você não pode pensar só no núcleo. Você tem que pensar num todo. Você tem que pensar no bem comum, porque é assim que qualquer leitura cristã, se você for pegar na Bíblia, você vai entender que é o bem comum que a gente quer o bem de todo mundo. Então, Então, a gente não acredita em política sem cristandade. Por isso que esses partidos que estão aí em outras esferas, eles não são bons para o Brasil. Porque eles não estão preocupados com um todo. Eles não estão preocupados, estão preocupados com alguns. E eles não estão preocupados em resolver. Porque você vai ver a época do PT foi isso. A época do PT foi isso. Então, por que eu estou falando de toda essa questão de outros políticos? Porque, indo para o ponto do STF, o STF é a garantia que este projeto ele
não vá para frente. Não vá tão para frente quanto ele precisa estar. Ele vai sempre ficar estancando. E aí vão usar tudo quanto é tipo de artifício para isso acontecer. Artifícios legais e artifícios não legais. Agora, preciso colocar uma ressalva diante de tudo isso. O STF, ele não dá... ele não faz nada na bobeira, não. Muitos, eles fazem coisas dentro, assim, vamos dizer, do campo legal, muitas vezes não moral, mas do campo legal, e muitas vezes, não vamos dizer a maioria, ou pelo menos metade, eles estão certos. Ou não. Né? Não nesse caso, não estou falando assim dessas questões do Bolsonaro em si, mas outras questões, né? De alguns influenciadores. E aí? Sim. Inclusive aí um influenciador aí, um blogueiro, né? Que diz que é jornalista, né? A questão das movimentações financeiras, por mais que a investigação seja esquisita, toda aquela coisa, a gente concorda que ninguém vai dizer que tá tudo certinho, mas movimentações financeiras suspeitas aí quem pediu foi a PF, não foi o Xandão, não. Então, assim, tem que se ter muito cuidado nesse ponto, e também, né, quando você tem um problema com esses caras aí e você continua a bater. Ou seja, aquela coisa da cavar falta. Tem que ter muito cuidado pra gente analisar isso aí, porque mesmo você estando certo, né, muitas vezes você tem que se resguardar, e o que a gente tá vendo não é isso, não. As pessoas não estão se resguardando. Então, isso daí é uma complicação, né? Porque, assim, eles não vão dar um ponto sem nó. Então, assim, é preciso você tomar muito cuidado, né, para você não marcar bobeira com essa turma, porque eles vão fazer as coisas, né, entre aspas, ali, dentro da lei. Eu tenho aqui toda a minha prerrogativa de colocar a minha opinião, não estou aqui citando ninguém pessoalmente, né, antes que venham falar algumas coisas, mas é o que eu acho, e acho também que as pessoas têm que tomar muito cuidado também para não fazer besteira. Mas no caso do presidente Bolsonaro, é isso que eles querem, é travar para a coisa não ficar tão virtuosa. Pode seguir em frente. E aí, Wellington, a gente tem aí um dos desafios aí, prováveis desafios, né? A gente já teve, em quase 4 anos de governo, a gente teve muita coisa que passou pela nossa instância maior, em que muito bem podia ser lidado com tranquilidade, coisas que nem precisavam ter andado, né? E a gente viu que, por mais que fosse boba a questão, parecesse boba, os caras vão lá e sempre complicam, né? E aí, como é que você vê aí essa questão para 22 aí, tanto antes do pleito, né? Assim, durante esse ano que vem agora, quanto realmente numa possível reeleição do Bolsonaro? Como é que você vê aí essa questão dessa influência da nossa corte maior aí, dos desafios que é encarar esses caras que acreditam que são poder moderador, mesmo isso sendo essa fala sendo um pouco estranha, e atenta realmente até a própria presidencialismo, né? Que é aquilo que as pessoas escolheram. Inclusive, até um plebiscito, eu não lembro o ano agora, que as pessoas realmente escolheram, né? Que era assim, e o cara chega lá e fala que a Corte Maior é um poder moderador, né? E essa figura não existe na nossa Constituição. Como é que você vê isso aí? Eu queria justamente fechar o nosso bate-papo, Felipe, com esse assunto interessantíssimo que é o STF, que é assim, que é aquele ator que ele, nos filmes, ele rouba a cena, né? Muitas vezes, naqueles filmes que a gente assiste, muitas vezes a gente não espera nada daquele ator coadjuvante, ele vem e rouba a cena e faz aquela auê toda e tal. Eu levantei aqueles pontos aqui, né? Que é o partido, que é o apoio do parlamento, que é o apoio popular, que é essa questão das desarticulações do presidente em relação a alguns ministros saírem para poder virem como candidato a governos, a Senado, e por aí vai. E a gente agora fecha esse ciclo com o STF.
O STF a gente já sabe que junto com o STJ, né, é um negócio muito complicado e muito assim, suspeito, para não dizer comprovado, de algumas situações que podem ocasionar alguma certa dificuldade, não vou nem dizer outras coisas aqui, mas alguma certa dificuldade, amigos, em relação à possível reeleição do presidente, tendo em vista que, não olhando para pesquisas de instituto de pesquisas, mas olhando para a aceitação do povo para com o seu presidente, na medida em que o mesmo se expõe, dá a cara a tapa, para ver se a sua aceitação ainda é a mesma do início do seu mandato. Dito isso, então a gente entende que essa questão do STF, como esse poder, que é um grande protagonista hoje, que não era para ser esse protagonista todo, era para ser essa coisa mais de coadjuvante, essa coisa mais de realmente o guardião da Constituição, das leis, né, para ver se todas as leis, seja do próprio STF, seja do Legislativo e do Executivo, estejam sendo cumpridas como manda a lei, como manda a Constituição, e, no entanto, eles vêm, eles se mostram, eles, inclusive, até mostram a sua autoridade, no sentido até bem forte da palavra, no sentido porque a autoridade é aquela que exerce pressão, força sobre alguém ou sobre alguma coisa por conta do cargo que exerce, né? Ou, enfim, aí a gente chama desse poder que eles têm de polícia, né? De busca, de apreensão, né? De tudo isso. E é importante que a gente esteja observando essa dificuldade. Eu acho essa dificuldade desse ponto, dessa questão do STF muito forte. E essa declaração, amigos, do Toffoli em relação a dizer que é o poder moderador, ele vem e fecha com chave de ouro isso tudo. Né? Para quem tinha dúvida, para quem tinha algum resquício, não, o que está acontecendo? O STF é isso tudo mesmo e tal. Isaac bem falou em relação a certas figuras aí que infelizmente ou felizmente caíram por conta da sua ou arrogância, ou ilegalidade, ou usar de meios lícitos para usar da boa fé das pessoas, ou até ilícitos mesmo, não sabemos, a verdade é essa, para usar da boa fé das pessoas para o seu projeto de umbigo, né? E isso a reboque, justamente difamando o nome do PR, na medida em que lá atrás se diziam apoiadores, né? Então o STF é essa incógnita, né? Que hoje ela está aqui, amanhã a gente não sabe o que é que vem por aí, porque como esses caras têm literalmente o poder da caneta, da autoridade, da ousadia de passar por cima de leis, e nós já tivemos aí a oportunidade de ver como é que eles fazem para poder, de repente, burlar ou interpretar da maneira que lhes convém, né, as leis nas quais eles ali conseguem, né, afinal de contas, é a Suprema Corte, é a autoridade máxima da lei neste país. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. A gente vê que alguns juízes do Supremo se sobressaem, entre outros, em relação a protagonismo, mas você vê que ali os meandros dos 11 estão interligados de maneira mais direta ou indireta, dependendo da situação. Então, realmente é uma situação muito difícil. Já foi exposta isso muito fortemente pelo próprio presidente, e aí ele vem numa segunda situação e diz que está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, na medida em que ele vai colocar o exército, né, que é o braço armado do povo, para fazer o monitoramento, para fazer o devido vistoria, para estar ali também junto dessa situação do STJ, averiguando, conferindo, observando, para evitar possíveis fraudes, né? Tendo em vista que as fraudes nessas urnas eletrônicas, a gente está muito cansado, né? Muito cansado de ver
bater nessa pauta, porque é uma pauta, além de velha, é uma pauta muito verdadeira, que tem várias comprovações e que não são levadas a sério, né? Porque para vários interesses, né, tem muitas pessoas interessadas que essa pauta ela nunca seja colocada à tona, né? E se for colocada à tona, eles dão um jeito de amenizar, apaziguar. O pessoal não deixa disso, né? Não, peraí, não é bem assim. E a gente tem essa dificuldade com o STJ junto com o STF, né? Então tem que ter muito cuidado. E eu finalizo aqui, amigos, agradecendo, deixando as minhas considerações finais aí. Obrigado, Felipe, por esse tema tão oportuno, né? Tão oportuno, tão muito bem elaborado e pensado, haja vista que as eleições aí se avizinham, batem as portas e a gente precisa entender o que é que está acontecendo, quais são as cartas que estão sendo jogadas nesse momento, para que lá na frente a gente não possa ter nenhuma surpresa, porque todos nós aqui somos incondicionalmente Jair Messias Bolsonaro reeleito, né, para as melhorias que esse país precisa continuar, precisa sair dessa questão dessa pandemia, levantar realmente desse desastre mesmo, que foi essa pandemia em todos os sentidos, né? Então, eu agradeço, muito obrigado aí, Felipe, Isaac, obrigado a vocês que estão nos assistindo, a toda a paciência, a audiência de vocês, para que a gente possa estar aqui sempre trazendo informações, debatendo, né, temas muito oportunos, como esse que o Felipe bem nos trouxe, né? Muito obrigado a vocês e tenham uma ótima noite. É isso aí, muito obrigado a todos que vão ouvir aqui o programa, obrigado ao meu amigo Ronilton e Felipe, que sempre a gente bate um papo bem legal aqui no Lights em Debate, e realmente a gente tem que analisar o que tá acontecendo, é muito importante, gente. O seguinte, eu sei que é muito difícil, porque existem... O cenário que muitas pessoas construíram sobre a política, ele é um cenário muito colocado através das emoções, infelizmente. Muita gente por aí construiu. Mas nesse momento, você que está ouvindo, é muito importante que você tenha o equilíbrio, a cabeça no lugar, não para me pegar como referência, o Felipe e o Ivonilton. Talvez você possa pegar alguma coisa nossa e através do seu próprio caminho, trilhar a sua jornada. Mas, independente de tudo isso, realmente põe a mão na consciência e tente ter equilíbrio, porque você pode ajudar aquela pessoa do lado, seu amigo, seu vizinho, que muitas vezes ele precisa de enxergar as coisas de forma mais tranquila, mais coerente, para ver o que realmente está em jogo. Porque realmente as coisas podem ser muito modificadas, mas elas não vão ser modificadas pelo verdadeiro propósito da gestão pública. Eles vão ser modificados através das emoções, das narrativas que vão colocar na sua cabeça. Então, isso é um cenário que não é simples, porque realmente as pessoas estão ligadas a isso, mas é um cenário que a gente pode quebrar, né, a partir de agora, a partir de quando chegar lá em 22. Então, um grande abraço para todo mundo, valeu e até a próxima. Então, quero agradecer aos amigos pela participação. Esse tema foi interessante pra caramba, a gente pode repetir ele, né? Deve repetir, na verdade, porque a gente tá no finalzinho de 21, então 22 vai ter muito debate sobre essa questão dos desafios do presidente. Eu queria agradecer a cada um que esteve aqui. A gente tá fazendo um programa gravado, mas para você que tá vendo aqui de noite, de tarde, no dia da estreia, um forte abraço para você aí e acompanha nossa programação, né? A gente tem uma programação extensa, tem várias entrevistas programadas, a gente tem sempre dificuldade, pode ter algumas dificuldades em relação às marcações dessas entrevistas, a gente sempre está buscando melhorar essa questão do contato até mesmo com pessoas do próprio governo, que é algo que falta na direita, a gente não vê ninguém pesquisando, trazendo essas pessoas do governo para falar do que está sendo feito, né? E um conselho que eu dou, tanto para quem gosta, para quem não gosta do presidente, se não gosta, caiu aqui, pelo menos passar um dia, pega um dia, faz na sua conta do Telegram, dá uma passadinha lá no Telegram do presidente e veja se realmente ele está fazendo alguma coisa ou não está fazendo nada, né? É um exercício que você pode fazer, você não precisa ser apoiador nem nada, é só
pegar o Telegram, e se inscrever lá no grupo lá do presidente e acompanhar uma semana. Um dia, vamos dizer, 2 dias, vamos lá, vamos fazer 2 dias. Acompanha lá e vê o que está sendo feito. E você vai perceber que, diferentemente de muitos outros presidentes, as coisas estão acontecendo. Claro que às vezes é uma obra inacabada de outros governos, e às vezes são entrega de casas, às vezes coisas que às vezes não são importantes para a gente, como uma ponte, mas para uma população, né, que está precisando há muito tempo, é importante. Então a gente precisa se compadecer com essas pessoas. A questão que o Isaac falou, né? Algumas pessoas falam, na época de Lula eu tive muita coisa boa, tal, mas muitos foram prejudicados, muitos perderam a vida. Então, não seja esse tipo de pessoa. Não seja esse tipo de pessoa que seja arrogante ao ponto de dizer que tudo foi bom para mim e que as outras que não se aproveitaram ou não tiveram realmente um benefício, se dane, né? Então, não seja essa pessoa. Então, fique com Deus e tenha uma boa noite. Tchau, até a próxima.